Baruch Hashem, Baruch atah Adonai, graça e paz da parte do nosso Rei, Yeshua HaMashiach, Salvador, Eterno Redentor, aquele que deu a vida por mim, por você, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estamos falando a respeito do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, e hoje eu quero falar a respeito do nascer de novo. O que é nascer de novo? O que é se tornar uma nova criatura, criado e recriado em Yeshua HaMashiach? Se você puder abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, Yohanan, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. João, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Estou aqui com a lâmpada, aqui é a lâmpada com azeite, e aqui está a menorá. Menorá é esse utensílio que uns conhecem como candelabro, outros conhecem como castiçal. Essa é a menorá, é uma representação da menorá. A menorá, ela representa o ser humano, a pessoa em si, porque ela sem o Espírito Santo, ela não transmite luz alguma. Uma menorá, um ser humano que não tem o Espírito Santo, por mais que ele seja religioso, por mais que ele tenha conhecimento bíblico, por mais que ele tenha aprendido teologia em cursos teológicos, em academias teológicas, de muitos ministérios, mas sem o Espírito Santo, nada disso vai transmitir a luz do Eterno. E isso foi o que Yeshua falou com Nicodemo, esse homem que era um membro, um dos mais importantes do Sanhedrin, do Sinédrio, da organização mais importante para os judeus na época. Mas ele, mesmo sendo um homem de um vasto conhecimento da lei, de um vasto conhecimento dos neviins, dos profetas, mesmo tendo tudo isso, ele era uma pessoa que se sentia impotente diante da circunstância, diante dos problemas, diante das adversidades. Ele sentia-se impotente diante das questões espirituais, porque o conhecimento que ele tinha não trazia o alento. E eles começaram a olhar, não foi só ele, todo o Sinédrio, todo o Sanhedrin, começaram a olhar para Yeshua e ver uma diferença muito grande. E essa diferença tem que estar na nossa vida. Essa diferença tem que estar na Kahal, na Kehilá de Adonai. Olha só. Se você já achou aí na sua Bíblia, João, Evangelho de João, quarto livro da Bíblia, do Novo Testamento, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Eu quero fazer uma oração breve com você neste momento, para que o teu entendimento, o nosso entendimento, venha receber a luz do Eterno, a luz do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, para que possamos compreender o que está escrito aqui nesta palavra tão importante, principalmente para a vida daquele que já aceitou Yeshua, Jesus Cristo, como seu Senhor e como o seu Salvador. Olha
Vamos orar. Vamos fazer uma oração. E eu tenho a certeza que após essa oração, todas as barreiras serão quebradas e você vai compreender com muita clareza o que está escrito aqui. Poderoso Criador dos céus e da terra, pedimos, Pai, neste momento, eu uno a minha fé com a fé desta pessoa, Pai, que está do outro lado, assistindo por um computador, assistindo através de um celular, de um iPad, um iPod. Esta pessoa, Pai, que está vendo este vídeo e que ela é religiosa há tanto tempo, Pai. Já fez cursos teológicos, já viu tantas teologias, estudos sobre deuses, mas ela nunca teve uma experiência, Pai, real e verdadeira contigo. Por isso eu quero pedir agora, Espírito Santo, alcance esta pessoa onde ela estiver, e no momento que ela estiver estudando juntamente comigo a tua santa e sagrada palavra, tua santa e sagrada escritura, que assim seja. Em nome de Yeshua HaMashiach, Elohim Melech Neeman, Elohim é Rei fiel. Amém? Graças ao Todo-Poderoso. Olha o que está escrito aqui. Havia entre os fariseus, os perushim, um homem chamado Nicodemo, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Membro do Supremo Tribunal do Judeu. Era um homem de muita importância. Ele era um dos membros mais assíduos do Sanhedrin. Esse homem chamado Nicodemo, ou Nicodemo, ele foi escolhido para ter esse encontro com Yeshua. Olha o que está escrito mais aqui. E ele disse, ele de noite procurou a Yeshua e lhe disse, Rabi, mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Adonai, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Elohim não estiver com ele. Olha só, ele reconheceu que aqueles sinais, aqueles milagres, aqueles sinais miraculosos que Yeshua manifestava não era de um homem natural, não era de um ser humano natural. Eles reconheceram isso, porque mesmo ele sendo tão estudado nas leis, conhecendo toda a história, mesmo sendo membro do tribunal mais importante do judeu, ele sendo um perushim, um fariseu, mesmo eles tendo um conhecimento tão grande, nada acontecia através da vida deles. Nada, nem um sinal, nem um milagre acontecia. Então eles reconheceram que aquilo que acontecia através de Yeshua, Yahushua, não era algo natural, era algo sobrenatural. Olha o que está escrito mais. Yeshua respondeu-lhe, declarando, em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Elohim. Existem muitas pessoas que são membros de denominações religiosas, têm carteiras de membro,
carteirinhas de presbítero, de diácono, de bispo, tem um título, mas não são pessoas nascidas de novo. Elas não nasceram de novo. Por isso que elas, mesmo sendo religiosas, elas não compreendem a atuação do Espírito Santo através de um ser humano. Elas não entendem a atuação do Ruach HaKodesh através de um ser humano. Porque Yeshua deixava bem claro que ele era filho de homem. Ele era ser humano. Ele dizia sempre o filho do homem. O filho, um ser humano. Quando você olha para Yeshua, você pensa que ele podia voar, mas ele se despojou da sua glória de Deus, de Elohim, para vir ao mundo como um ser humano. Então ele era o quê? Um ser humano. Ele era um ser humano. Há muito misticismo e complicações que as religiões impõem, mas ele era um ser humano. Porém, ele era um homem espiritual. Ele diz aqui: em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Elohim. Se alguém não nascer de novo. Durante a nossa vida terrena, nós temos que nascer 3 vezes. E também temos que morrer 3 vezes. O primeiro nascimento é inevitável. Você que está me assistindo nesse momento, você já nasceu uma vez. Da sua mãe. Ela teve um contato físico com o seu pai, engravidou-se de você. Durante 9 meses você passou dentro de uma bolsa de água, líquido. Você passou 9 meses, alguns 7 meses, quase 8 meses, mas 9 meses dentro daquela bolsa. Chegou um dia que ela entrou em trabalho de parto, e foi inevitável. E ela teve que te ganhar. E você nasceu. O primeiro nascimento é o nascimento do homem natural para o homem natural. É o nascimento da carne. É o nascimento do homem natural para o homem natural. Este é o primeiro nascimento. Este é o primeiro nascimento. Mas o segundo nascimento é o nascimento do homem natural para o homem natural, que é o nascer das águas. Quando você é batizado nas águas, no mundo espiritual, em uma fração de segundo, você é mergulhado na água de corpo inteiro. De corpo inteiro, entenda isso. Porque quando você estava no ventre da sua mãe, dentro de uma bolsa de líquido, de água, quando você estava ali dentro, não tinha uma mão para fora, um pé para fora, ou só estava a cabeça dentro do líquido, não. Você estava de corpo inteiro dentro do líquido durante 9 meses. Você estava mergulhado. A palavra batismo
significa mergulho ou imersão. E quando você mergulha de corpo inteiro. E quando você mergulha, não fica uma parte do seu corpo lá de fora. Você estava mergulhado no ventre da sua mãe. Você passou mergulhado no ventre da sua mãe 9 meses. Este foi o primeiro nascimento. Mas quando você cresceu, se tornou um homem ou uma mulher adulta, você tomou a sua decisão. Você tomou a sua decisão. É opcional de descer as águas.